Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso divã. Hoje nós vamos falar sobre mágoas, ressentimento, sobre perdão, sobre o que está por trás aí de muitas dessas doenças emocionais, desses transtornos emocionais. Sejam bem-vindos, Cíntia, Francisco, que legal, vamos entrando, tudo bem, Denise? Gil, meu anjo, tudo bem? Quanto tempo, né? Mas a gente tá aqui sempre na área, né? Miriam, Ana, tudo bem? Tudo bem, Miriam? Um beijo pra você. Eli, boa noite, Denise, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos deixando o pessoal entrar. Hoje vai ser. Assim, hoje. Oi, Cleilma, tudo bem? Então, na verdade, pessoal, hoje a gente termina uma série de divãs. Eu não sei se vocês perceberam que eu estou falando nos últimos divãs de assuntos mais raiz, digamos assim. Doutor Papo, o que é assunto mais raiz? Assunto que está por trás de muitos sintomas, de muitas doenças, de muitas queixas, das razões pelas quais as pessoas estão se medicando muito. Olá, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Então, na verdade, não sei se vocês repararam, nós estamos vindo falando de culpa, de carência, né? De problemas que estão no fundo, no fundo, no fundo da alma, no coração das pessoas, e que isso, se não tratado, e que isso, se não abordado, boa noite, Paloma, tudo bem? E que se isso não for colocado para fora, se for deixado debaixo do tapete, olá, boa noite, pode levar a quadros de sofrimento, a quadros de doenças psíquicas. Quantas e quantas depressões não tem lá na sua raiz o sentimento de culpa, o sentimento de carência? Não é verdade? Quantos e quanto que as pessoas estão ansiosas que a gente não vê esses fenômenos por trás? A mania ou a questão do perfeccionismo, como nós falamos aqui. Olá, pessoal, Lucy, Rose, tudo bem? Boa noite. O doutor é católico? Eu sou cristão. Eu sou espiritualista. Já tive os meus contatos com as religiões. Aprendi demais, né? E hoje, na verdade, eu posso falar, dizer que sou cristão, que tenho a minha forma de viver, a minha espiritualidade, os conceitos. Inclusive, oi Leila, tudo bem? Janaína. Inclusive, pode ser até um tema de um livro no futuro, a partir da minha experiência espiritual, religiosa. Quero muito escrever algo sobre isso, viu? Quem me perguntou. Sinara, tudo bem? Sobre essas questões voltadas à espiritualidade. E muita gente pergunta essa questão minha, voltada à minha espiritualidade, por causa da temática que eu estou trabalhando aqui com vocês, não é? E eu acho isso interessante, cara. Eu acho que a medicina perdeu muito. A medicina perdeu muito quando quis saber só da célula, só do biológico, só do genético. Hoje é só um pâncreas que importa quando o endocrinologista trata o diabetes. O cardiologista está preocupado com o sistema cardiovascular, o neurologista e o psiquiatra com seus cérebros. E na verdade a medicina perdeu muito quando ela se desvinculou da filosofia, quando ela se desvinculou de contextos muito mais amplos do que simplesmente a célula humana. Ela perdeu muito, de fato ela perdeu muito. Na verdade a medicina nasce com os filósofos, né? Ela nasce com a filosofia. Quem é o pai da medicina? É um filósofo, é Hipócrates, né? Então, na verdade, foi na Grécia que surge essa medicina moderna. Então, eu acho que perdeu muito. E como eu fui estudar psiquiatria, talvez uma de todas as áreas, a área menos biológica, digamos assim, ou a que mais retardou essa busca pela biologia, então o psiquiatra precisava ouvir muito o paciente. Ainda precisa. O psiquiatra precisava perscrutir o que aquele paciente de fato queria ou quer dizer. A gente não tem um exame
como uma glicemia para diagnosticar o diabetes. A gente não tem um eletrocardiograma do cardiologista, a gente não tem uma ressonância do neurologista, a gente não tem um raio-x do ortopedista. O raio-x que nós temos são as palavras do paciente. Ainda é assim. Então talvez a psiquiatria ainda das áreas médicas seja ainda que esteja mais ligada às ciências humanas, digamos assim. A psicologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia, e eu acho isso o máximo. Então talvez, boa noite, Clube do Gato está sempre aqui. Márcia, tudo bem? A medicina integrativa está tentando resgatar a verdade, Márcia, verdade. Odília, tudo bem? Então, na verdade, como eu sempre me interessei por esses assuntos e tento ver mais a fundo do que simplesmente os sintomas do meu paciente, porque como eu já disse aqui em várias lives, olá, tudo bem? A psiquiatria hoje, ela basicamente se resumiu a um conjunto de sintomas, de queixas dos pacientes. A gente, ou vocês, ou qualquer pessoa vai a um psiquiatra, ele pergunta o que você tem, e ele quer ouvir só suas queixas, seus sintomas. Quando ele escuta aqueles seus sintomas, ele está pensando em fazer um diagnóstico, se aquilo cabe dentro do diagnóstico que ele aprendeu. Se cabe dentro de um conjunto que ele tem na mente dele, ele vai falar, você tem depressão, você tem pânico, você tem toque. E ali você sai com um diagnóstico, e ali você, oi Fernandinho, tudo bem? Tô te devendo, né? Mas ó, até o final dessa semana a gente senta, tá? Tá tão corrido, mas anota aí, quinta-feira, quinta ou sexta a gente vai fazer o negócio, tá bom? Solange, tudo bem? Então, gente, qual que é a minha grande crítica da psiquiatria de hoje? É que, na verdade, nós estamos tratando a superfície, o problema das pessoas. Nós estamos tratando os sintomas. Nós estamos medicando as queixas. E eu tenho vindo aqui com vocês, nesses divãs, tentando aprofundar a razão dessas queixas. O porquê dessas queixas. Porque não adianta você chegar e falar assim, doutor, eu estou sem energia. Eu preciso de um remédio para melhorar a minha energia. Por que você está sem energia? Doutor, eu estou irritada demais. Por que você está irritada demais? E não simplesmente tentar achar algo para melhorar a sua irritabilidade. Eu estou triste, eu estou ansiosa. Eu estou tendo crises de palpitação. Por que você está assim? Essa é a resposta que, na verdade, teríamos que ter quando a gente está diante dessas queixas. E não simplesmente falar assim, olha, você está sem energia porque você está com depressão, o antidepressivo vai melhorar a sua energia. Sabe o que vai acontecer? O dia que você tirar esse antidepressivo, você vai voltar a ficar sem energia. Porque você não foi atrás da causa da falta da sua energia. Olá, Jaisa, tudo bem? Graziele, Rosilene, tudo bem? Ana, sejam bem-vindos. Então essa é a razão desses divãs que eu tenho feito aqui como psiquiatra. E aí talvez as pessoas falem assim, ele deve ser da Igreja Católica, ele deve ser espírita, ele deve ser evangélico, pastor e tal. Só porque eu consigo trazer temas, mas da raiz do humano. Eu não estou preocupado somente com a sua queixa. E mais, eu quero que você se liberte das suas queixas. Eu quero que você tenha uma plenitude em relação à saúde mental. E você só vai conseguir isso quando você se aprofundar nas suas águas, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, no seu sistema de crenças. Essa é a ideia. E hoje, pessoal, eu acho que o pessoal já está entrando, a maioria das pessoas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sempre agradeço aqui a presença de vocês. Obrigado, Eliane, obrigado. Eu sempre agradeço a presença de vocês. Sabe por quê? Porque você, para estar aqui comigo durante essa próxima hora, é digno do meu agradecimento. Porque é tempo, gente, é vida.
E quanta coisa não tá. E se você for no seu Instagram aí, olha lá o tanto de gente no ao vivo e você tá aqui. Então é muito legal, por isso que eu agradeço, tá? A sua companhia aqui, você me ouvir e a gente poder caminhar junto aí. Eu sempre falo assim, vamos juntos, né? Então, gente, hoje, e aí como eu estava falando para vocês, eu tô vindo numa sequência de divãs. Hoje eu vou fazer esse fechamento com esse tema do perdão, imperdível. Então, se você tem uma amiga, um amigo, um parente, uma mãe, um pai, um filho, um irmão que precisa ouvir sobre perdão, sobre ressentimento, sobre mágoa, fala para ele ouvir aqui. Se ele não puder ouvir agora, fala para ele ouvir depois, tá? Porque é um assunto que todos nós precisamos ouvir. Eu estou falando aqui hoje para vocês e para mim. Quando me preparei para essa live, eu preparo para você e para mim. Então, Oi, Cris, tudo bem, meu anjo? Leila, um beijo a todos. Jaqueline, sejam bem-vindos. E hoje, gente, nós vamos falar de uma terceira dimensão, e aí eu vou passar para vocês a raiz do problema, e nós vamos falar também da solução do problema. Nós vamos falar de ressentimento, nós vamos falar de mágoa, tá? Nós vamos falar de perdão. Vocês viram no meu post hoje lá que eu botei perdão, o antidepressivo da alma. Foi uma frase chamativa de propósito, tá? Para que a gente possa, no final dessa live, falar assim, caramba, o perdão realmente, ele é um antidepressivo. E eu não sei se a Claudinha já entrou aqui, ela fez uma pergunta para mim no direct, que eu vou responder aqui para vocês. As pessoas que perdoam, ou o perdão, tem um efeito protetor na depressão? Você acha que as pessoas que perdoam, elas têm uma resistência maior a entrar em depressão? Ou elas podem sair mais fácil de uma depressão se elas perdoarem? É uma reflexão que eu estou colocando aqui agora no início. E aí, ó, a Grazi já falou, eu acredito, tá vendo? Ô Sérgio, tudo bem? Boa noite, André, boa noite, meus amigos. Então, assim, será que o perdão tem esse poder de ser antidepressivo? Eu, no meu post, eu coloquei antidepressivo da alma. Para não ser tão polêmico. Para não ser atacado por amigos meus dizendo que o perdão tem um efeito antidepressivo igual um antidepressivo tem no cérebro. Tem. E vocês vão ver que tem. Vocês vão ver que tudo isso tem uma ação física no seu organismo, tá bom? Então vamos lá, o perdão é libertação, com certeza. Dani, minha amiga, um beijo, seja bem-vinda. Vera, tudo bem, Vera? Flores para você, obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Então, gente, então deixa eu começar, né? Depois dessa introdução aí de uns 15 minutos para todo mundo entrar. Hoje nós vamos falar da Judite. Então, para quem está entrando agora, tema de hoje: ressentimento, mágoa, perdão. Aquilo que corrói o coração das pessoas, aquilo que faz dormir e acordar com o mesmo sentimento, aquilo que tira sua energia, aquilo que tira o brilho dos olhos, aquilo que tira a energia vital, aquilo que provoca a morte ao invés de vida, tá? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então, pessoal, hoje a nossa personagem, a nossa paciente amada, nossa amiga de todos os divãs, é a Judite. A Judite tem 41 anos de idade, divorciada, 2 filhos e está desempregada. Tá? Então vamos prestar atenção na nossa querida Judite. Ela me procura, você sabe por quê? Doutor, eu estou muito medicada. Eu estou já tendo muitos efeitos colaterais do medicamento. Eu tomo 4 medicamentos. E ela fala, eu tomo um medicamento para dormir, um calmante e 2 antidepressivos. E eu tomo isso já tem anos. E eu às vezes me sinto melhor, às vezes eu pioro,
mas dizer para o senhor que depois que eu comecei a tomar esses medicamentos, minha vida nunca mais foi a mesma. Aliás, antes dos medicamentos, eu já estava muito doente. E de lá para cá, minha vida nunca foi mais a mesma. E aí eu quis entender um pouquinho mais da Judite. Falei, Judite, me conta mais sua história. Como é que você nasce? Quem são seus pais? E ela diz que os pais dela eram dois seres maravilhosos, de classe média. Não faltava nada, mas também não tinha luxo. Ela estudou em escolas públicas, mas com uma boa formação e sempre teve notas boas, nunca repetiu de ano. Fez pedagogia e começou a dar aulas para crianças do ensino fundamental, onde era muito feliz, de acordo com a Judite. Foi lá na escola que ela conheceu seu marido, no meio educacional, era um professor também. Tinham muitas coisas em comuns, resolveram se relacionar e casaram. Tiveram o primeiro filho, e ela continuou trabalhando. 2 anos se passaram, ela teve o segundo filho. A partir do segundo filho, ela diz assim, ficou tudo muito corrido, doutor. Eu com uma segunda criança e tendo que trabalhar, e eu percebi que eu comecei a descuidar da minha vida, de mim mesmo. Mas o meu marido também. Eu acho que cada um engordou uns 10 quilos depois do meu segundo filho. Até que um dia, 3 anos depois do segundo filho, o marido, num almoço de domingo, fala que quer se separar. Alain, meu primo, tudo bem? Tudo jóia? Até que um dia ele quer se separar. E aí aquilo foi um baque na vida dela. Inclusive eu recebi muitas mensagens das pessoas aqui nos meus stories falando sobre divórcio, sobre relacionamentos, né? Quando eu estou para sugerir novas lives, e muita gente querendo que eu fale sobre divórcio, sobre relacionamentos, na verdade, né? Tanto para quem é divorciado como para quem quer se manter casado. E aí então ela começa, aí eu falo assim, então Judite, e o seu problema começou a partir da separação? A separação para você foi muito traumática? Foi uma dor que te levou à depressão? E aí ela fala assim, não foi nem a separação em si, doutor. Olha, presta atenção nisso. Não foi nem a separação em si, doutor. Foi que eu comecei a achar que o casamento não deu certo pela minha falta de tempo, de dedicação a ele. Comecei a relembrar um monte de circunstâncias que mostravam isso. Ou seja, aquela vez que o marido chamou para passar um final de semana não sei aonde, aí ela dizia que não tinha tempo porque tinha que corrigir prova de aluno. Quando eles tinham uma festa para ir, ela não podia ir porque ela tinha que cuidar de alguma tarefa dentro de casa, que no outro dia era segunda-feira e tudo começava de novo. Então a Judite ela começa a relembrar um monte de coisas na cabeça para confirmar a crença que ela passou a ter que o casamento não deu certo porque ela não investiu tempo suficiente para que desse certo. E aí ela diz para mim, eu deveria ter feito muito mais pela família. Isso eu não me perdoo. Ela fala. Passado alguns meses, ela descobriu que o marido já estava namorando novamente. Oi, Claudinha, tudo bem? Com uma moça mais jovem. Aí é a morte, não? Aí é a morte. Aí eu não sei como é que a Judite não se jogou da janela. E aí quando ela descobre que o marido tá namorando com meses depois do divórcio, ela passa a ter um ódio mortal de tudo. De tudo. E aí ela fala, eu passei a ter ódio de mim, eu passei a ter ódio do meu ex-marido, da namorada dele, de todo mundo, da minha sogra, do meu sogro, e até dos meus filhos. Porque eu, quando olhava para eles, eu via meu marido ali. Então, na verdade, a Judite ela foi dominada pelo ódio, porque a palavra-chave aqui é raiva, é ódio. Você vê que ela não falava muito de culpa, ela falava mais de que estava com muita raiva, com muito ódio, e era isso que movia a Judite agora. Aquilo que seria uma separação, um divórcio consensual, a Judite quis ir para a justiça.
para brigar por centavos de patrimônio. A Judite começou a dificultar a questão do pai ver os filhos, por ódio. E, ao fazer isso, ela estava demonstrando ódio tanto do marido quanto para os filhos. Porque quando você impede seu filho de ver o pai, você está odiando seu filho. Você não está amando seu filho. Então, quando você interrompe a relação entre um pai e um filho, você está odiando os dois. E não um só. Então, a Judite passou a ser movida pelo ódio. Vitor, tudo bem, meu amigo? Ela estava cheia de mágoas, de ressentimentos. E ela foi adoecendo. Nesse contexto, Judite entrou num quadro de depressão profunda. Procurou um colega, procurou um psiquiatra, que foi feito um diagnóstico. E nesse momento ela estava tomando 4 medicamentos. Um para dormir, um calmante e 2 antidepressivos, para poder sorrir. Mas não havia mais vida na Judite. A Judite estava tomada pela raiva de si, porque ela no início começou a acreditar que foi em razão da falta de tempo dela que o casamento acabou. E quando ela soube que o marido já estava em outro relacionamento, ela passou a ter ódio também do marido. E ela não queria mais saber de nada e nem de ninguém. Estava desempregada. Não conseguia arrumar nada. Judite era professora, era pedagoga, tinha muita experiência com criança. Só que o ódio atrapalhava tanto, a raiva atrapalhava tanto, que ela nem conseguia pensar em trabalhar. E ela era ajudada pela pensão do ex-marido, ela tinha pais que ajudavam. Então essa é a história, gente, de muitas pessoas. Centenas de milhares de pessoas. Pessoas que vivem a base da mágoa, do ressentimento, da raiva, do ódio. Não necessariamente porque alguém fez mal a você. Pode até ser também. Mas tem muita gente que vive com raiva e com ódio de si mesmo, acreditando que deveria ter feito diferente. Então, quando eu falo de perdão, o primeiro perdão que a gente tem que liberar é pra gente. Primeiro perdão. Porque muitas e muitas pessoas não precisam de algozes. Muitas pessoas não precisam de pessoas para a machucarem, ou as machucarem, para as ferirem, para as maltratarem. Muitas pessoas fazem isso consigo mesmas. Muitas pessoas pegam os seus chicotes e se chicoteiam, e se sacrificam. Simplesmente por talvez ter tido uma experiência de vida que não foi conforme ela achava que deveria ser, por exemplo, um término de um casamento. A Marisa, raiva judia muito, e muito. Então, gente, eu quero trabalhar 3 palavras aqui com vocês essa noite, para a gente se libertar disso. Como disse aqui uma pessoa, que o perdão é libertador. E aí nós vamos entender o que é essa libertação. A primeira palavra que eu quero trabalhar com vocês chama-se ressentimento. Ressentimento. Doutor Pablo, o que é ressentimento? Eu adoro a etimologia, a origem das palavras. Todas as vezes que eu dou live aqui para vocês, eu sempre vou estudar a origem das palavras, porque ela diz tudo. Ressentimento. Você sabe o que significa isso? Mais sentir. É sentir várias vezes. É sentir o tempo inteiro. É você provocar o mesmo sentimento várias vezes. Isso é ressentimento. Então, se você foi ferida, se você foi magoada, se alguém provocou em você um sentimento ruim, de tristeza, ao lembrar disso toda hora, você está provocando um ressentimento da tristeza. O ressentimento da raiva.
É isso que é o ressentimento. É todas as vezes que a gente sente a mesma coisa, do mesmo fato, do mesmo fenômeno. Nós estamos ressentidos. E isso, com certeza, vai corroer a sua energia. Principalmente quanto mais negativo for essa emoção. Então é muito comum, por exemplo, a mulher que passa por uma traição. Não foi o caso da Judite, olha só que interessante. A Judite não passou por uma traição. O marido terminou o casamento depois que ele começou a namorar. Mas mesmo assim, ela se sentiu traída nesse aspecto. Então a mulher ou o homem, tanto faz, quando passa por momentos de traição, seja de uma amizade, seja de um relacionamento, quando rompe esse círculo, esse vínculo da confiança, aquilo provoca uma dor muito grande. Aquilo provoca uma angústia muito grande. E todas as vezes que a pessoa lembra o fato, ela está se ressentindo. Porque ela está sentindo novamente, sentindo novamente, sentindo novamente. Ou seja, continuando a se machucar. Exatamente isso. Isso é que é ressentimento. É você sentir várias vezes a mesma coisa. Seja conscientemente, voluntariamente, você desejar aquele pensamento, você iniciar aquele pensamento, você está lá de boa, aí de repente você, mas aquele filho da mãe, do meu chefe, do meu marido, do meu pai, do meu irmão, do meu amigo, do fulano, do Beltrano. Depois nós vamos ver isso, viu, Manuela? O pior é que eu não tenho um motivo aparente. Aparente. Então, às vezes, quando você conscientemente, voluntariamente, inicia um pensamento para lembrar de algo que vai te magoar, porque vai provocar ressentimento, uma nova emoção daquele fato antigo. E muitas vezes isso é inconsciente, aquilo brota, sem o seu querer, sem o seu desejo, e faz você sofrer também. Nós vamos ver como o perdão, ele é o antidepressivo, o remédio para o ressentimento. Porque concordam comigo que para haver ressentimento teve uma ofensa, teve algo significativo. Não é verdade? Aconteceu algo. Seja provocado por mim, seja provocado por outro. Porque às vezes eu fico ressentido de mim mesmo, porque errei. Porque fiz alguma coisa contra mim ou contra outro. Às vezes eu estou ressentido porque alguém fez contra mim. O fenômeno é o mesmo. A dor é a mesma. Tá? É até mesmo de um filho. Posso ter ressentimento de um filho. Não tem, é isso mesmo. Se o filho fez algo contigo que te provocou um sentimento ruim, e se aquilo está reverberando várias vezes, você está ressentida. Você está ressentida. Uma outra palavrinha que eu queria falar para vocês é a mágoa. Olha que legal, gente. Vamos aprender sobre mágoa. A palavra mágoa, ela vem da palavra mácula. Ela se origina de uma palavra chamada mácula, que por sua vez significa mancha. Uma mancha é uma mácula. Uma mancha de sujeira em uma roupa é uma mácula naquela roupa. Uma palavra muito que todo o Ocidente utiliza, por exemplo, é para Maria, mãe de Jesus. Nós chamamos ela de Imaculada. Porque significa que entendemos que ela não teve mácula, mancha. A mágoa, ela vem da mácula. A mágoa significa uma mancha. Só que ao invés de ser num tecido, ela é no tecido da sua alma. É uma mancha de sujeira na sua alma, provocada por você ou por outro, por um erro seu,
por um descuido seu, por um deslize seu, por uma escolha sua, ou por alguém que fez isso na sua vida. E às vezes você tenta limpar isso das mais variadas formas. Você passa um Vanish, você compra um Omo, você o melhor sabão do mundo. Ou seja, você investe num monte de coisa para se livrar das manchas da existência. E ela sempre está lá. O máximo que você consegue é deixar ela um pouco mais clara. Mas à medida que você se aproxima dela, você consegue vê-la. Essas são as mágoas da vida. Essas são as manchas da vida que vão marcando o nosso ser. O William, o que fazer quando a mágoa vira insônia? William, eu não sei se você chegou aqui no início ou chegou agora quando a gente estava falando da Judite. A mágoa e o ressentimento, eles viram qualquer doença mental. Insônia, depressão, pânico, ansiedade. A Judite estava muito doente porque ela estava vivendo às custas do ódio, da raiva, das mágoas, do ressentimento. Vamos pegar a Judite? Ela ficava lembrando todos os dias que se separou, que ela não queria divórcio, que o marido logo arrumou outra. Olha a qualidade emocional da Judite. Vocês acham que Judite tinha uma qualidade emocional? Pensando nisso o dia todo? O fato de ter acontecido o divórcio foi uma mancha, uma mágoa na alma, no tecido da alma da Judite. Quando o marido vem e pede o divórcio, ele está criando uma mágoa, uma mancha na vida dos dois. E aí eu não estou falando que a gente nunca tem que pedir o divórcio, tem nada a ver com isso. Eu estou falando que esses eventos traumáticos, eles são máculas, eles são manchas, eles são nódoas, mágoas, que vai cravando na nossa alma. E aí, William, pode tirar o teu sono, pode tirar a tua paz, tira o teu sossego. Começa a te dar uma tristeza mais constante e profunda. Você começa a ficar sem energia, porque essas coisas consomem a sua energia. O brilho dos seus olhos mudam. A sua energia vital, a sua disposição muda. Você começa a encurvar, os ombros a caírem. Ficar cabisbaixo, o semblante cai. Porque agora você está vivendo, você está sendo movido a um sentimento muito negativo e muito pesado. Porque a mágoa, e se você pensar nela todos os dias, vai consumir você. Você vai parar num consultório psiquiátrico, psicológico. Então, eita, Alexandra, que tive algumas semelhanças com a Judite na minha separação. Fibromialgia pode ser considerada uma doença mental? Ô, Alexandra, isso aqui é um fenômeno universal. Gente, o que eu estou falando aqui é um fenômeno universal para todos nós. Vocês acham que eu nunca passei ou que eu não passo por isso? A questão aqui, pessoal, é a gente ter consciência do fenômeno. E eu vou ensinar isso para vocês. Porque quando a gente tem consciência do fenômeno, a gente tira a nossa vida do automatismo, da vitimização. A gente agora passa a ser o autor da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E é isso que a gente precisa. O nosso problema não é com os fatos, com os fenômenos, com os traumas da vida. Não! Esqueça isso. Não deseje uma vida sem problemas. Não deseje uma vida sem traumas. Não deseje uma vida sem desafios, obstáculos. Porque são exatamente eles que vão fazer você ir para um patamar superior do desenvolvimento, da sua maturidade. Ao invés de você ficar gastando energia para tirar um problema da sua vida, gaste energia para compreendê-lo.
para superá-lo, para aprender o que você tem que aprender ali. Culpa, carência, raiva, ódio são sentimentos que vão nos acompanhar a vida inteira. O segredo é a gente ter consciência desses fenômenos quando eles estiverem acontecendo. Aí eu trago o meu controle racional para aquele momento. Opa! Olha aqui a culpinha querendo vir. Olha aqui ela querendo aparecer. Porque às vezes você passa por um problema, aí uma pessoa fala assim, culpa sua. Ou mesmo você fala, meu Deus, aquilo aconteceu por culpa minha. Aí você fala, opa, 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 opa. Olha aqui ela aparecendo. Culpa minha nada. Não existe culpa. Existe escolhas e consequência das escolhas. Só isso. Se errei, assumo que errei, pago o preço pelo erro, aprendo, mudo e acabou. Só isso. Se errei com alguém, peço perdão, desculpo, tento refazer, tento pagar se houve algum prejuízo, tento me recompor, tento recompor, acabou. Acabou. Isso é uma pessoa madura. Racionalizar é fundamental, mas não é fácil. É por isso que eu estou aqui todas as segundas-feiras, o Karina, com vocês, para estimular essa questão. Porque só assim você vai começar o passo a passo da transformação. Então, gente, olha que interessante o que é o ressentimento e o que é a mágoa. São duas emoções, são dois fenômenos. São dois fenômenos que andam de mão dadas. Ressentir o tempo inteiro e você ser maculada, manchada por traumas, por problemas, por situações que te causam angústia ou tristeza. Voltou, né? É isso que você está ressentindo todos os dias? Você vai ter sérios problemas de saúde emocional e física. Eu vou responder a pergunta aqui da fibromialgia. E essa aqui também, quando pedimos perdão e a pessoa age com indiferença. Legal essa. Agora nós vamos entrar no perdão. Fibromialgia, a pessoa pergunta se a fibromialgia é uma doença mental. A fibromialgia não é uma doença mental, ela é uma doença reumática. Mas ela tem um componente emocional muito forte, viu? Quem perguntou. Então, o controle das emoções é fundamental para quem tem fibromialgia. A Cris, eu não tenho dificuldade de perdoar alguém, mas a mim sim, e principalmente a culpa. Por isso é que o tema do perdão ele é amplo, Cris. Acredito eu que muitas vezes quando viu esse post pensou em perdoar alguém. Mas metade da live é para a gente se perdoar. Primeira coisa. É a primeira coisa. Vamos entender então o perdão. Da onde é que vem o perdão? O que é o perdão? O perdão também é uma coisa muito interessante. Ele é uma junção também de um prefixo chamado per e o dornum, o que significa doar, dar. É perdoar, não é isso? E o que significa o per? O per é um prefixo que significa algo que se faça em sua plenitude, no seu máximo, no seu melhor. Vamos para a palavra perfeição. Feição. O que significa feição? Algo feito, do verbo fazer. Tá? A perfeição foi algo que foi feito na sua plenitude, no seu melhor, no seu máximo. Isso é algo perfeito. E o perdoar? É quando a gente doa na nossa plenitude.
no nosso máximo, no nosso melhor. Isso é perdoar. Por isso que nós só conseguimos perdoar de coração e de fato quando aquilo não é somente uma emoção. Aquilo passou pela sua razão. Porque se você depender da sua emoção para perdoar, duas coisas podem acontecer. Demorar muito tempo, até sua emoção esfriar e você esquecer. E demora-se anos, décadas, para você perdoar emocionalmente. E pode ser que esse perdão emocional ele não seja 100%, ele seja em partes. Tu já viu aquele negócio que casais que se perdoam e na primeira briga os dois voltam a falar do problema? Vocês acham que eles doaram em plenitude? Vocês acham que teve o perdão, o doar em plenitude? Não teve. Eles se dispuseram a esquecer, a passar por cima, tal, porque se amam, querem estar juntos. Mas no primeiro momento que vem aquela briga, ou que vem uma briga, você resgata as coisas do passado. Então, na verdade, eles simplesmente talvez tiveram um perdão emocional. As emoções realmente já não sentem mais a dor lá do momento principal. O tempo fez essas emoções se anestesiarem e eles voltam a se sentir bem. Ok? Esse é o problema do perdão emocional. Agora eu vou ensinar a vocês o perdão da razão. O perdão que passa pela mente humana. O perdão que passa pela maturidade. Ando muito magoada. Quando bebo, a coisa fica aflorada. Com certeza, meu anjo. Aí o álcool potencializa isso tudo. Ele deprime. Ele ativa a depressão. Ele é um depressor. E você vai ter um quadro de mágoa, um quadro de ressentimento muito pior. Porque o álcool deprime. No primeiro momento ele anestesia. No segundo momento ele deprime. E aí você também, né, Eliane? Acho que você também primeiro precisa se perdoar, tirar as mágoas dentro de si e depois pensar no outro. E agora eu vou levar a vocês a esquecer as outras pessoas. Vamos fazer esse exercício. Esquece quem te magoou, esquece quem te feriu, esquece teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu amigo, teu chefe, teu amigo de trabalho, teu filho. Você tem que entender que tudo começa em você. A cura da sua carência, a cura do sentimento de culpa e o perdão. A cura dos ressentimentos e das mágoas. Porque é quando você liberar na totalidade para você, é isso que vai fazer com que as mágoas se limpem e o ressentimento se limpe. Só a partir daí é que você vai olhar para o outro. E como fazer isso? Como liberar? Você vai doar o quê? Perdoar. Eu dou em plenitude. Dou o quê? Perdoar, dá, entendi, mas eu vou dar o quê? Aí é que tá. O que é que você precisa receber de você? O que é que o outro precisa receber de você? É isso que você vai dar. Você precisa, sabe do que de você? De entender, primeiro, a sua humanidade. A sua humanidade. Você precisa ser muito à vontade com a sua humanidade, com a sua personalidade, com as suas fraquezas, com as suas esquisitices, com as suas manias. É isso que você tem que dar para si em perfeição. A compaixão consigo mesmo, a compreensão. Você precisa se compreender. Por isso que eu falei aqui que as pessoas, elas são os principais algozes dela. Entendeu?
Elas é que se machucam, porque elas não se compreendem, elas não se aceitam, elas não se respeitam, elas não se amam. Como é que vai perdoar o outro se ela não está dando nem para ela? E aí aqui as pessoas que falam assim, eu perdoo o outro, mas a mim eu tenho dificuldade. Olha que doideira. Você dar em plenitude para o outro e não dar para você, sabe por quê? Porque você não se acha merecedora. Você acha que não merece. Tamanha compreensão. Você acha que talvez o outro mereça, mas você não. Aí vem a culpa. E aí você se massacra. Então, gente, perdoar é dar. Dar o quê? O que se precisa, pô. E o que é que você precisa? Onde é que teve ali a mácula? Onde é que teve ali a mancha? Onde é que teve a mágoa? O que tiraram de você? Ou o que você deixou ser retirado? O que foi que causou isso? É isso que você precisa receber de você mesmo. Ninguém vai dar. Não queira isso do outro. Queira isso de você. Me perguntaram aqui, e aquelas pessoas que a gente pede perdão e eles agem com indiferença? O problema é do outro. O problema é dele. Doutor, quando eu digo ou faço algo para alguém e fico preocupada se eu magoei, mesmo que a pessoa mereça, sofro em saber que magoei alguém. Então, Márcia, não é para a gente sofrer nem que estamos magoada e nem que magoamos. Igual eu disse aqui, se nós erramos com alguém, seja por palavras, por atitudes, por uma imaturidade ou por um desentendimento, né? Quantas vezes alguém se magoa por um desentendimento? Que a pessoa nem queria falar aquilo e aí ela interpretou daquele jeito. Menina, quantas amizades são rompidas, amizades de infância sólidas, por um mal entendido. Negócio de grupo de WhatsApp. Quem falou não sei o que entendeu não sei o que lá, que já gerou a confusão, pronto, já está odiando. Virou ódio. Por um desentendimento. Magoou. Magoada. Primeira coisa que você precisa: limpar. Vanish. Você só vai fazer isso compreendendo a si mesmo. Você só vai fazer isso com autoconhecimento. Você precisa se libertar dessas amarras. Um segundo passo, e aí é o que a Márcia diz, é a gente não ser tão vulnerável a se magoar com qualquer coisa. Qualquer coisa me magoa. Qualquer coisa eu saio do sério. Ah, qualquer coisa eu estou sofrendo. É porque essa pessoa tem que resolver aquele capítulo lá da minha live anterior chamada carência. Lembram que o carente se relaciona com o mundo de fora para dentro? Lembram que o carente espera do mundo a solução das suas carências? Quando esse mundo não vem conforme ele está esperando, magoei. Estou ressentido. Magoei com você. Simplesmente porque você não atendeu às expectativas dele. Aí ele fala para você, estou magoado com você. E aí, por sua vez, se você tem facilidade de se sentir culpada, pronto, casamento perfeito. O carente e o culpado. Porque aí você fala, me perdoa, irmão, me perdoa, amigo. Eu errei mesmo, gente do céu. Olha que loucura, olha que neurose. Olha que doideira. O carente com o culpado. Amiga, eu tava esperando você fazer tal coisa, você não fez, magoei. Aí a amiga, amiga, me perdoa.
Agora eu vou me sentir culpada disso. Imaturidade. Imaturidade. Não precisa nem de uma coisa nem de outra. As pessoas maduras escolhem o que elas querem fazer ou deixar de fazer. Se fez, fez. Se não fez, não fez. Porque se você for culpar, se você for curado das suas carências, você não vai precisar que o mundo faça para você. Se a amiga não fez, ótimo. E se ela fez, ótimo também. E se ela não foi te visitar, maravilha. E se ela foi, comemore. E se ela te deu presente de aniversário, nossa, vibre. E se ela não deu, bom também. Continua sendo seu aniversário. Continua sendo, a vida continua sendo. Não é porque você não ganhou um presente da melhor amiga, não, que ela de agora tem que se tornar sua inimiga. Ela não te ligou, é? Tem problema. Bom, e se ela te ligar, bom também? É assim que as pessoas que não são carentes vivem. Porque as pessoas carentes, aí aqui está a relação entre a carência e o ressentimento e a mágoa. São pessoas que tendem a carregar muitas mágoas e ressentimentos, porque essas pessoas vivem com a expectativa que o mundo vai suprir. E o mundo não supre a gente de quase nada, não é verdade? Por isso que as pessoas são tão decepcionadas. Por isso que as pessoas são tão frustradas. Porque elas esperam no mundo. Elas esperam do mundo, das pessoas. Elas vão viver muito frustradas, muito magoadas. Uma amiga que esquece de ligar no aniversário da outra amiga, menina, isso é motivo de mágoa. Esqueceu porque esqueceu. Aliás, esqueceu porque não lembrou. Porque não lembrou, pô. Isso significa que não ama. Às vezes a cabeça tá tão... Não. Vocês entenderam? Por que as pessoas estão tão doentes, estão tão carentes, cheio de culpa, cheio de ressentimento, cheio de mágoas? As pessoas não estão conseguindo dar. Quanto mais darem perfeição, que é o perdão. Perdão. Você não está conseguindo nem o mínimo. Como é que você vai fazer imperfeição? Está esgotada, cansado, fadigado, está consumido por este ciclo perverso da doença, da insônia, viu, William? Da insônia. E esse ciclo corrói, e esse ciclo consome. Você precisa interromper esse ciclo em vários lugares. A começar pelo seu sistema de crença. É isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Porque é isso que vai determinar novas emoções, novos comportamentos, novas atitudes. Tudo começa a partir do sistema de crença. Tudo começa a partir daquilo que você acredita. É porque está acabando aqui, que senão eu ia contar um caso de um paciente meu que eu atendi hoje. Ele é hipocondríaco. Ele vai na internet, lê sobre determinada doença. E vocês acreditam que ele começa a sentir aquilo que ele lê na internet? Olha como a mente é capaz de produzir o que ela quer. A mente sugestiona e a pessoa passa a produzir os sintomas. E você acha que sua mente não vai fazer isso com você? De produzir medo, angústia, culpa, mágoa. Magoei. Márcio, se você acha que magoou o outro, se há razão, de fato a gente pode errar, e aí é que está a questão da compreensão que eu disse aqui. Eu vou me perdoar, eu vou dar a mim a compreensão que eu preciso. E também perdoar o outro é dar a compreensão do outro.
Saber que ele é um humano também. Saber que ele fez, o que ele conseguiu fazer, foi o que ele podia. Se acertou, se errou. Se fez do jeito certo ou errado. Se as consequências foram prejudiciais a mim ou a outrem, foi o que ele conseguiu fazer. Perdoar não significa ser favorável das injustiças. Perdoar não significa ser leniente com o mal. Perdoar não significa aceitar que o outro faça mal a mim o tempo inteiro. Tem nada a ver com isso. Perdoar é fazer escolhas, baseado na sabedoria. Perdoar é dar a mim ou ao outro aquilo que cada um precisa. E às vezes o que o outro vai precisar é se afastar de mim. Porque a relação é doentia. A relação é doentia. E às vezes não dá certo. Às vezes você vai ter que sair de um trabalho. Não é verdade? Às vezes você vai ter que sair de um setor. Isso é sinal de fraqueza? Não. Não é sinal de fraqueza. Isso é uma escolha, baseado em reflexões que você fez. Então, ressentimento e mágoa basicamente têm as mesmas raízes das emoções. Elas vão corroer você por dentro, elas vão tirar o teu sono, elas vão te dar muita ansiedade, elas vão te deprimir, elas vão te jogar inexoravelmente para os calmantes, para os antidepressivos. Elas vão botar o seu ser num vazio. O ressentimento e a mágoa são instrumentos de morte, de desânimo, de apatia. O perdão, ele faz uma restauração da vida, ele te alinha de novo com a vida, ele te realinha com a energia vital, com a motivação, com o propósito, com acordar, brilhar os seus olhos, porque você se livrou, você deu o que você precisava ou o que o outro precisava. Se o outro precisa do seu perdão, dê em excelência, o máximo que você puder. Eu te perdoo. Eu entendo, eu compreendo. Posso não concordar, mas compreendo. Se liberou. Com você também. Eu me perdoo. Eu não preciso ser assim. Tão exigente comigo mesma. Eu não preciso exigir a perfeição. Eu não sou a mãe perfeita. Eu não sou a filha perfeita. Eu não sou a esposa perfeita. Eu não sou o homem perfeito. Eu não preciso ser isso. Eu não preciso estar magoado comigo, eu não preciso estar ressentido comigo. Se você fez mal a alguém, compreenda o fenômeno, só isso. E se for preciso, vá lá e tenta restabelecer a ordem da vida. O perdão reestabelece a ordem da vida. O ressentimento e a mágoa são instrumentos da morte, do vazio, do sofrimento e da doença. Vai piorar sua fibromialgia, vai piorar sua depressão, vai piorar sua insônia, vai piorar sua hipertensão. E por último, a Claudinha me perguntou se o perdão tem uma ação antidepressiva. E tem estudos, tem centros no mundo inteiro, pesquisadores, principalmente da psicologia, que estudam o perdão. E pessoas que têm uma capacidade maior de perdoar são pessoas que têm menos problemas cardiovasculares, elas têm diminuição dos sintomas depressivos e ansiosos, elas vivem mais, têm uma expectativa de vida maior. Elas não têm o cortisol elevado o tempo inteiro, ela não tem adrenalina elevada o tempo inteiro, ela relaxa mais, ela é mais feliz, ela tem mais paz. E concorda comigo que não precisava de estudo para isso? Tem cabimento? Tudo bem, o estudo só confirma aquilo que a gente sabe empiricamente. Por que você acha que os grandes líderes religiosos, todos, falaram de perdão? Buda, Jesus, todos falaram.
Todos falaram de Jesus. Os grandes líderes falaram. Os orientais e os ocidentais, os antigos e os modernos. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela me falou do livro do Osho. Eu recentemente estava lendo um livro do Osho. Ele fala de perdão. Então, filósofos falam de perdão. Todos falam de perdão. Porque isso significa a plenitude daquilo que você pode oferecer ao mundo, que é o dar. Quando você está dando em sua plenitude, você está perdoando. Isso é o máximo do grau de maturidade que nós podemos ter. Por isso que Jesus perdoou, por isso que todos perdoaram, né? Porque eles eram muito maduros, né? Eles eram muito maduros, eles compreendiam. Quando alguém vinha e falava assim, Jesus, aquele homem ali fez isso. Ah, deve ter tido as razões. Deve ter tido as razões dele. Eu não sei, mas deve ter tido, deixa. Fez mal aqui a alguém? Não? Ah, deve ter tido as razões. Com certeza irá colher as consequências, porque é a lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Então eu não preciso me preocupar com isso, não. Você entendeu? Então, na verdade, o perdoar, ele é movido pelo entendimento, pela compreensão, pelo discernimento e não pelas emoções. Não espere você sentir no coração a vontade de perdoar. Ah, eu só vou perdoar quando eu sentir no meu peito o coração palpitar e a vontade de perdoar. Não. Se você esperar das suas emoções, você está lascado. Porque as suas emoções te traem. As suas emoções são superficiais. Igual eu falei aqui, vai demorar um tempão para você conseguir perdoar pelas emoções, porque ela vai precisar esquecer, ué. E a sua razão não. Indica um livro para ler sobre como não sofrer pelo problema do outro. Indica um livro para leitura e autoestima. William, presta atenção aqui, William. Esse livro está saindo, cara. Eu estou escrevendo esse livro. Daqui a pouquinho ele vai estar aí. Olha que vocês estão participando sem saber desse livro, porque essas lives vão estar lá. Que legal, né? Tem uma amiga minha aqui, a Cíntia, que está todas as lives aqui, que a gente está junto nesse projeto. Muito legal, muito legal. Hoje tenho mais facilidade em perdoar e vivo mais feliz e em paz. A live ficará gravada? Sim. Gente, um beijo para todo mundo, já está acabando aqui. Novamente queria agradecer, olha que legal, quase 90 pessoas me vendo falar sobre perdão, ressentimento e mágoa, que legal. Espero que tenha sido edificante para vocês, que vocês saiam daqui com esses conceitos, depois deem uma assistida, eu vou deixar gravado aqui, tá bom? E a ideia é essa. A ideia é que tudo isso aqui gere um passo a passo. Gere um momento a momento. Não pense em mudar da noite pro dia. Entendeu? Não fala assim, amanhã você é outro. Não, isso é fogo de palha. Passo a passo, meta a meta. Micrometa por micrometa. Onde você quer chegar? E aí você vai fazendo um passo menor de cada vez. Você vai se sentindo realizada todos os dias. Porque você está conseguindo caminhar na direção que você quer. Esse é o segredo. Tá bom? Um grande abraço, um beijo para todo mundo. Durante as semanas estamos aí. Amanhã vou estar com a doutora Juliana Gebrim, lá no Gran Cursos. Eu vou botar um post aqui falando sobre saúde mental e o estudante, essa coisa. Nós estamos entrando no Setembro Amarelo, gente. Amanhã, 1º de setembro, inicia Setembro Amarelo. Vamos falar muito de saúde mental. A temática de setembro vai ser essa, tá bom? Grande abraço a todos.